Boa noite, estamos aqui para mais um estudo do livro A Loucura sob o Novo Prisma, do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, desde quando ele estava encarnado, não é? Vamos dar continuidade, então, ao tópico demonstração experimental da existência da alma. E aqui ele nos fala o seguinte: entretanto, a cegueira materialista contesta estas coisas, tão claras, atribuindo ao cérebro o que se passa na anestesia, no hipnotismo e no sonambulismo. E ainda hoje é assim. O cientificismo, né? Um materialismo científico ainda está presente. Há uma fisiologia, há uma busca, né, nas neurociências para se colocar que há uma ilusão no cérebro. Boa noite, Gil. Boa noite, Elvio. Há uma ilusão do que o cérebro promove, por exemplo, nos estados de experiências de quase morte, nos estados de percepção, né, daquilo que está fora do alcance da matéria propriamente dita. Então, ainda permanece a verdade desse parágrafo que o Dr. Bezerra de Menezes escreveu, apesar de se ter estudos outros, claro que também avançamos, boa noite, Aquelinho, que também avançamos a estudos outros, né, demonstrando que é uma possibilidade real. Mas às vezes essa possibilidade real está sujeita às questões, né, dentro do campo de uma filosofia científica, de uma lei de correspondência, né? Então, se eu acredito que há um mundo dos espíritos, em minha mente isto é real, isso é uma verdade para mim. Mas aí nós caímos na questão de um relativismo de crença, né? Onde o que é verdade para mim é real para mim, mas o que não é verdade para o outro, se uma pessoa não crê em qualquer mundo além da vida, logo não há uma correspondência de que nada há. Então, por isso, né, nós ficamos aí em um imbróglio sem podermos atestar, comprovar dessa forma a existência da alma. E dentro do Espiritismo nós temos como atestar a partir dos fenômenos mediúnicos e também dos fenômenos anímicos. Vamos continuar mais um pouco. Enquanto o sono paralisa os sentimentos, dizem, as funções presididas pelo grande simpático continuam em seu exercício. Pelo mesmo modo, deduzem as funções do cérebro, continuam em exercício. E é ele que faz tudo o que se atribui ao princípio anímico nos casos de anestesia, de hipnotismo e de sonambulismo. Qual é o raciocínio aqui? Em havendo, né, nas pesquisas hoje, por exemplo, né, do sono, da medicina do sono, uma polissonografia, em havendo pesquisas mostrando que o cérebro, também na hipnose, né, a pessoa em estado de transe, que o cérebro está em atividade, obviamente vai se considerar que as visões tidas, as possibilidades de se ler algo à distância, de se ver algo à distância, é justamente uma possibilidade que está dentro de um processo em que o cérebro está funcionando, promovendo aqueles processos, como se fosse até mesmo uma defesa, não é? Para que o cérebro consiga, então, pensando psicologicamente, vivenciar e enfrentar a realidade. Como se tudo isso fossem processos alucinógenos. Continuemos. Podíamos, com os fatos de Velpeau, de Bremot e de Esquirol, rebater a história da pretensão que deu aso a Debye para imaginar a teoria vesânica da ramificação do nervo óptico,
pela qual se fazem os órgãos da visão, o epigastro e os dedos. Podíamos, com o que temos exposto, varrer da liça a ação cerebral como órgão gerador do pensamento e destruir por seus fundamentos a ridícula teoria contra a qual se levantam o bom senso e a ciência. Preferimos, porém, bater o adversário de reduto em reduto, até fazê-lo render-se à discrição. Aqui Bezerra de Menezes fala do fenômeno da transposição dos sentidos, em que Debye imaginou, a teoria vesânica da ramificação do nervo óptico, pelo qual se fazem órgãos da visão, o epigastro e os dedos. Quer dizer, aqui é uma questão da anatomia, ciência que eu não tenho grandes conhecimentos, mas eles colocaria que o nervo óptico se ramificaria e se ligaria ao epigastro, aqui o plexo solar, e os dedos. Então, esses aí também seriam órgãos de visão. Então, Bezerra de Menezes fala que com esse tipo de teoria a gente varre, então, esse argumento de que tudo ocorre no cérebro, porque se essa teoria de Debye tivesse um sentido de verdade, então, se epigastro e dedos podem servir como olhos, bom, o nervo óptico, então, não vai ter lá muito a ver, para o conhecimento da época com o funcionamento do cérebro. Hoje a gente sabe que o cérebro ele comanda a tudo, Na época ele já sabia disso também, mas a questão é que se achava de que determinados órgãos estariam muito mais autômatos, sem precisar, e autônomos, sem precisar, digamos que, entre aspas, de uma ordem do cérebro para funcionar. Mas tudo está interligado. Agora, falar que o epigastro poderia ser um órgão da visão, os dedos, aí já foi uma forçaçãozinha de barra, E aí Bezerra de Menezes fala: preferimos bater o adversário, isto é, colocar o adversário para refletir melhor em seus posicionamentos, de reduto em reduto, até fazê-lo render-se à discrição. Então, a partir disto, nós temos o quê? Nós temos a possibilidade de seguirmos ainda com os raciocínios que Bezerra de Menezes vai nos colocando, e nós vamos buscando ampliar os conhecimentos também que temos hoje. Sigamos. O doutor Champignon, o doutor Charpignon, refere um fato que esmaga as pretensões do materialismo em desespero. Certa noite, uma sonâmbula a serviço do doutor, em suas indagações científicas, achando-se em sono magnético, pediu para ir visitar sua irmã em Blois, cujo caminho lhe era conhecido. De repente exclamou: "Aonde vai, senhor Janot? Onde vos achais?" perguntou o doutor. "Em Meung, onde encontro o senhor Janot em trajes domingueiros, sem dúvida, para visitar algum castelão." Uma das pessoas presentes conhecia Janot e escreveu-lhe imediatamente pedindo-lhe que lhe dissesse se realmente passeava àquela hora. A resposta confirmou em todos os pontos o que a moça vira de Orleans, isto é, ela viu à distância o senhor Janot em trajes domingueiros passeando. Agora Bezerra de Menezes diz: raciocinemos. Primeiramente, a teoria de Debye cai por terra, pois que nem pelos olhos, quanto mais pelos dedos e pelo epigastro, pode-se de Orleans ver uma pessoa em Meung, a léguas de distância, isto é, a quilômetros de distância. Debye imaginou sua teoria para os casos de verem os sonâmbulos com os olhos fechados, mas numa distância de se poder ver. Nunca, porém, cogitou de casos como o de Charpignon. Por isso que em outros estudos nós sempre falamos. As teorias
pensadas, as hipóteses pensadas a respeito de tal ou qual fenômeno para explicá-los, precisam ser teorias que abarquem todos os casos. Se do nervo óptico havia ramificação para o epigástrio, para os dedos, isso aí possibilitando que de olhos fechados, então, o sonâmbulo visse, né, as coisas, mas aí ele veria de perto, né, aquilo que está visível para ele, porque seria um sentido estritamente fisiológico. E, entretanto, essa sonâmbula viu a distância. Como nós temos, né, hoje relatos de várias pessoas que passam por experiência de quase morte, que veem não só as questões do hospital, mas veem também a distância. Então, cai por terra essa teoria. Isso não explica a visão de um sonâmbulo, porque a distância um sonâmbulo pode ver. A ciência marchou, e eis que se prova hoje que os sonâmbulos veem a légua de distância, verificando-se o fenômeno até mesmo entre antípodas, quer dizer, em regiões contrárias, né? Do que resulta despedaçar-se de encontro à rocha da verdade, mais um argumento do materialismo. E perguntaremos aos que se valem de qualquer pau podre para se baterem contra os que sustentam a existência da alma. Como explicar-se a transposição dos sentidos, isto é, a desnecessidade dos órgãos dos sentidos, para termos as impressões que naturalmente por eles é que recebemos. A transposição dos sentidos é um fenômeno muito comum quando se hipnotiza alguém. Uma pessoa pode estar nesse sonambulismo artificial, nesse estado de transe hipnótico, né? E ela, por exemplo, estar com um livro nas mãos, mas ela lê colocando o livro, ela enxerga colocando o livro na orelha. Há uma transposição de sentidos. E quando se grita próximo aos olhos da pessoa, a pessoa está ouvindo por ali. O que mostra, né, que o órgão ligado ao cérebro para fazer esse tipo de função, a vista para enxergar, o ouvido para escutar, tem algo imaterial aí, tem algo que não se explica só por uma ramificação de nervos ligados a outras partes do corpo. Não há uma explicação que possa fazer com que seja extremamente satisfatória essa interpretação da transposição dos sentidos, a não ser que se pense que realmente, como diz o Espiritismo, a parapsicologia, aquilo que é imaterial em nós, que no caso é o quê? Nós somos alma, porque estamos espíritos encarnados, então somos alma. É quando essa alma, né, está em estado parcial de liberdade, está um pouco afastada do corpo. Quando o espírito está afastado do corpo e consegue então emancipar-se, ir a longas distâncias e enxergar. Então, entre aspas, com os olhos do espírito, com os olhos da alma, não com os olhos da carne. Bezerra de Menezes continua o raciocínio. É o cérebro, é a matéria que vai a muitas léguas ver o que aí se passa? Dizem que é a força visual que aumenta pelo sonambulismo. Aceitemos, mas qualquer que seja o grau de aumento da força visual, jamais poder-se-á fazê-la trazer à retina a impressão de um objeto, por exemplo, que está além de uma parede. O sonambulismo, assim como tem o poder de aumentar descomunalmente a força visual, terá também o de suprimir as leis da ótica, que requerem como essencial a relação do objeto com a retina, pelo raio luminoso. Se não lhe cabe tão estupendo poder, saiba, Debye, que o médium de Charpignon viu de Orleans a meungue através da parede do gabinete em que o sábio trabalhava, e portanto em condições de serem impossíveis as leis da ótica.
que Bezerra de Menezes está ironizando, né, com o sábio Debye a respeito dessa teoria que, diante desses fatos, passa a ser ridícula. Essa é a verdade, né? Passa a ser uma teoria ridícula. Continuemos. E pois, se o fato se deu em tais condições, é porque não o órgão visual, mas um outro, para o qual as leis que regem o fenômeno material da vista nenhum poder tem, foi o que o determinou. É porque esse outro é de natureza a desprender-se do corpo, no estado sonambúlico como no sono natural, e ir ao longe, no espaço, espraiar sua vista imaterial, espiritual. É porque quem vê não são os olhos, mas sim a alma, e a alma desprendida do corpo não precisa deles para ver. Tão irracional é, portanto, explicar a visão nas condições expostas pelos órgãos do corpo, em contravenção com as leis naturais reconhecidas pela ciência, quanto é conforme com a razão e com a ciência explicá-la pela ação direta do princípio vidente, parcial e momentaneamente independente dos órgãos materiais que a põe em relação com o mundo externo nas condições ordinárias. Ainda com isto não se rende o materialismo e diz: o cérebro é uma pilha de fluido nervoso, o qual tem as propriedades dos fluidos elétrico, calorífico e luminoso. E por isso, sob o impulso da vontade, rompe os espaços e vai ao longe, receber as impressões que transmite ao cérebro. Foi, pois, não o cérebro em si mesmo que viajou de Orleans a Meung, mas sim o fluido nervoso que possui a propriedade de transferir-se ou prolongar-se como um raio luminoso. Quer dizer, se tinha a ideia de que, na época, o cérebro era uma pilha de fluido nervoso. Então, esse fluido nervoso podia estender-se, podia virar como que um elástico, ter essa propriedade plástica de uma elasticidade. E esse fluido nervoso, que tem as propriedades dos fluidos elétrico, calorífico e luminoso, sob o impulso da vontade, rompe os espaços e vai ao longe receber as impressões que transmite ao cérebro. Vamos lá. Na teoria mecânica dos fluidos, né? Porque apesar de não ser uma teoria mecânica, ser uma teoria sistêmica, se considerava no século XIX que os fluidos fossem como algo de material, como pequenas bolinhas que se jogasse contra uma parede, que se conseguisse fazer isso, tentando então dar uma materialidade, né, uma solidez àquilo que é fluido, não é? Uma pedra de gelo que está ali no estado sólido, né, que é a água, que é fluida, né, não tem condições de se sustentar muito tempo em nossas mãos. Né? Ela escorre, vai escorrendo pelas mãos no decorrer, né, do processo. Então, o que acontece aí? A gente começa a refletir que estava havendo uma forçação de barra para se explicar algo que se estivesse na fisiologia humana, na anatomia humana. E isso não é possível. Né? Porque o fluido, em sendo nesse sentido, ele não alcançaria tamanha distância. E outra coisa, quando fala-se assim, sob o impulso da vontade, os fluidos rompem os espaços. Mas qual vontade? Foi realmente vontade da sonâmbula, né, que estava sendo pesquisada pelo Dr. Charpignon, em ver o senhor Janot e Meung? Não. Ela de repente exclamou: onde vai, senhor Janot? E aí pergunta: boa noite, Garcia. Onde vos achais? Pergunta o Dr. Charpignon. Não foi uma vontade dela nem do Dr. Charpignon. Então, ela não teve a vontade para que esses fluidos, né, rompessem os espaços. Foi algo espontâneo.
E aí uma demonstração de que há uma independência, né, da vontade quando a pessoa está ali ligada pelos laços, né, do perispírito à carne, em relação àquilo que o espírito, né, desprendido do corpo vai realizar. Ela não foi sugestionada, colocada em estado de transe sonambúlico para ver o Dr. Janot. Ela se viu naquele local. E isso é uma demonstração experimental de que a alma está independente, que ela segue por caminhos que não necessariamente são aqueles que nós pensamos, né, anteriormente traçar para que nesse momento ela fizesse uma viagem. Vamos continuar aqui com o Dr. Bezerra de Menezes nos esclarecendo um pouco mais. Esquecem-se os sustentadores desta sublime descoberta de que o fluido nervoso não é livre, como o elétrico, o calórico e a luz, mas que mesmo no corpo humano ele existe enclausurado nos canalículos, que constituem a rede nervosa. Como então poderão tais canalículos prolongar-se de Orleans a Meung? Douta ignorância. Se os fluidos nervosos estão ligados à anatomia, né, humana, à fisiologia humana, não tem como eles se desprenderem dali. Senão vão desorganizar, né, os processos, né, de funcionamento do corpo. Vamos lá. Desenganem-se, os fatos citados só podem ser explicados pela ação da alma. Se considerarmos o homem composto de corpo e alma, tendo cada um suas qualidades especiais, que se modificam pelo fato da união, tudo será claro até à evidência. A alma é que vê, ouve, cheira, gosta e apalpa, isto é, a alma é que recebe as impressões que vêm do exterior. E se condensam no cérebro, achando-se, porém, encerrada no corpo, não as pode receber diretamente, e sim por intermédio dos órgãos corporais. Enquanto subsiste um enclausuramento, ela não pode dispensar o concurso do corpo. Para isto, dotado dos convenientes aparelhos. Eis porque é essencial a visão à integridade do olho e do nervo óptico. Desde, porém, que se desprende, mesmo temporariamente, um invólucro carnal, como acontece nos sonhos, desde que vive a própria vida, sem restrições às suas faculdades, exerce-as sem dependência dos respectivos órgãos, vê sem olhos. É por isso que o sonâmbulo vê com os olhos fechados e vê a léguas e léguas de distância. Os materialistas hão de confessar que, teoria por teoria, esta é mais racional e conforme com a ciência e com os fatos. Explica por que é indispensável o aparelho material no estado normal e por que é desnecessário no sonambúlico. Explica a visão ao longe sem precisar derrogar as leis conhecidas da ciência, fazendo os órgãos saírem à procura das impressões. Com efeito, no caso de Charpignon, a doutrina materialista inverte toda a ciência fisiológica, fazendo o fluido nervoso por fora do aparelho visual e a do ar. A doutrina espírita explica, enfim, a segunda vista de acordo com a verdade, como vamos ver, passando as provas experimentais da existência da alma pelo concurso dos sentidos. Bezerra de Menezes está falando aquilo que nós já dissemos, né? Que a alma livre, né, desse invólucro corpóreo, ainda que por alguns momentos o que os espíritos superiores colocaram para Kardec, chamaram de emancipação da alma, e nós, né, convencionamos no movimento espírita brasileiro chamar de desdobramento, alguns projeção astral. A alma está livre, ela vê sem olhos,
olhos, porque ela não está com um corpo material. Ela não precisa disso. E outra coisa, ela não vê por um órgão específico. A alma, diz os espíritos, vê por toda ela. Por isso, as impressões no mundo dos espíritos, imagine, como os espíritos falam, né? Um ser cheio de olhos, né? Eu já imagino assim, falando da linguagem de hoje, né? A nossa capacidade, né, de estarmos como um computador, recebendo informações a todo momento e a gente conseguindo processar aquelas informações. A alma livre do corpo realiza isso. Continuemos. A verdadeira expressão da luta entre materialistas e espiritualistas não é propriamente determinar se existe alma, pois os sustentadores do puro materialismo nos fazem a graça de admitir uma como alma, resultante das energias materiais, e semelhante à força vital que se esgota e desaparece com a morte. A verdadeira expressão do que realmente separa os dois campos é se a alma sobrevive ao corpo com a consciência de sua individualidade e a memória de quem foi e do que fez na vida corpórea. Então, assim, não é a alma em si que interessa aqui, se a alma existe ou não, porque a alma, como diz Kardec na introdução de O Livro dos Espíritos, a alma é uma palavra que pode ter diversos conceitos, diversas definições para ela. E uma das definições é: a alma, ela é um resultante de energias materiais e com uma força vital, que a época, né, de Bezerra de Menezes e Kardec, o vitalismo estava muito presente, se esgota e desaparece com a morte. Essa força vital, esse fluido vital desapareceria com a morte. E assim o cérebro desaparecendo, a alma desapareceria. Como se disséssemos assim em resumo: o cérebro é a alma é o cérebro. E já no campo dos espiritualistas, não. A alma não é o cérebro, a alma não se encerra num órgão físico. A alma se estende para além disso. Ela sobrevive ao corpo, ela tem consciência de sua individualidade, memória de quem foi, e é nessa memória de quem foi a memória do que ela fez na vida. Esta é a diferença. É a vida após a morte. Aqui não há questão de palavras. Sim ou não. E está decidida a sorte nas duas escolas. E aí Bezerra diz, né? Não é nem uma questão de palavras, né? Como eu havia colocado. Ele fala assim: eles definiram assim, deram esses conceitos e ponto. Para a escola materialista, a alma é isso. Para a escola espiritualista, é isso. E ele continua: se provar que um indivíduo a cujo enterro assistimos se manifestou e comunicou suas impressões de além-túmulo, arrasado está com isto o castelo do materialismo, e firmado em rocha viva o do espiritualismo. E pois, a questão que temos trazido até aqui, apoiando-nos na razão, na consciência, na autoridade e na ciência, toca ao termo fatal, ao ponto de não poder mais ser envolvida em sofismas e tergiversações. Entraremos na prova decisiva, dividindo o estudo especial em 3 partes. Primeiro, tradição popular. Segundo, fatos autenticados pelos maiores vultos da ciência. Terceiro, fatos de nossa própria observação. Bezerra de Menezes vai organizando, porque aqueles que são estudiosos, que são bem observadores, né, que têm essa inteligência como Bezerra de Menezes, né, em sua época, brilhante. Boa noite, Amarli. Boa noite, Garcia. Organizavam as suas ideias de um modo muito disciplinado, de um modo muito coerente, e escreviam e pensavam os fatos, ficavam ali meditando sobre o que é que pode ser contrário a isso, qual argumento pode ser usado contra isso, como eu poderia me defender se alguém falar a mim desta ou daquela forma, qual argumento eu posso estar usando contra o argumento que aquela pessoa usou.
como que aí eu posso colocar aquela pessoa para ampliar o seu raciocínio, as suas reflexões? Da mesma forma, nós também não temos que já nos considerarmos vencedores nesse tipo de debate sério, uma polêmica séria, como diz Allan Kardec. Quando nós estamos realmente envolvidos em seriedade, nós pensarmos quais são as teorias científicas, filosóficas, psicológicas, teológicas que hoje se colocam, e será que elas dão conta de todos os fenômenos, de explicar todas as condições, né? Será? Quando isso ocorre, aí nós espíritas, junto com Kardec, temos que também ficarmos no nosso canto refletindo se nós não sabemos. E não é vergonha nenhuma não saber, não é vergonha nenhuma não termos acesso a tantas informações e não conseguirmos processá-las, porque nós estamos vivendo em um período em que as informações estão sendo muitas realmente. Então nós precisamos tomar cuidado para não cairmos naquelas falas infelizes que não são, aparentemente, quando a gente fala, parece que estão tendo lógica, parece que nós estamos sabendo falar sobre o assunto, e entretanto nós não conseguimos alcançar o assunto colocado, nós não conseguimos avançar para além daquilo que nós até então temos um pouco entendimento. Se temos pouco entendimento, não nos caberá falar, a gente deve buscar conhecer mais para poder então depois falar com embasamento, né, com conhecimento de causa. Que Deus nos abençoe. Eu não fiz a prece inicial, cheguei da rua apressado e preocupado, né, com o horário, mas agora nós fazemos essa breve prece. Que Deus nos abençoe e nos proteja, que nossa noite seja uma noite relaxante, que nós possamos dormir em paz, sem quaisquer necessidade de usarmos de quaisquer artifícios, e podermos naturalmente adormecer. Que os nossos espíritos guias nos apoiem nesta hora. Que o Senhor abençoe a todos nós aqui presentes e as famílias aqui representadas. Assim seja. Muita paz a todos vocês.